O céu espera a sua oração. E Jesus já tem a solução que você ainda não pediu. Existe uma dor que você nunca colocou em palavras. Uma dor que mora num lugar tão fundo de você que nem nas suas orações ela aparece. Você senta para rezar, junta as mãos, e na hora de falar com Deus algo trava. A garganta aperta, os olhos enchem. E o que sai no fim é menos do que você sente, muito menos. Eu quero que você ouça isto com atenção, porque não é por acaso que você está aqui agora. Você abriu este vídeo cansado. Talvez cansado de pedir, cansado de esperar, cansado de sentir que reza, 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 e o céu permanece em silêncio. E no fundo do seu coração, existe uma pergunta que você nem tem coragem de fazer em voz alta. Será que Deus ainda me escuta? Eu preciso te dizer uma coisa, e quero que você guarde isso até o último segundo deste vídeo. O silêncio que você sente não é a ausência de Deus, é o contrário. É o lugar onde Ele mais se aproxima. Porque o que vou te revelar nos próximos minutos muda completamente a forma como você reza. Existe uma solução já preparada para a sua vida. Uma graça que tem o seu nome escrito nela. E ela não chegou ainda não porque Deus se esqueceu de você, mas porque existe um pedido que você ainda não fez. Uma oração que você ainda não teve coragem ou forças de levantar. Jesus já sabe da sua dor antes mesmo de você nomear. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Antes que você peça, Ele já sabe, Ele já preparou. Ele só espera o momento em que você, mesmo ferido, mesmo sem entender, vai abrir as mãos. Então eu te peço, respire fundo. Desliga o barulho lá fora. Esquece o telefone por alguns minutos. Porque o que vamos viver juntos aqui não é mais um vídeo, é um encontro. E talvez quando chegarmos ao fim, você finalmente consiga dizer aquilo que ficou preso por tanto tempo. Talvez esta seja a oração que vai mudar tudo. Fica comigo até o final. O céu inteiro está inclinado, esperando por você. O peso do que você carrega calado. Vamos começar exatamente onde dói. Não vou te enrolar com palavras bonitas, porque você não veio aqui para isso. Você veio porque carrega alguma coisa. E eu sei, porque já olhei nos olhos de muita gente que chega à igreja sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Existe um peso que você carrega calado. Você acorda com ele, almoça com ele, dorme com ele. As pessoas ao seu redor te perguntam, tudo bem? E você responde, tudo bem, mas não está. Você aprendeu a sorrir por cima da ferida. Aprendeu a funcionar mesmo quebrado. E ninguém percebe, porque você ficou bom demais em esconder. Talvez seja uma mágoa antiga, daquelas que você jurou que já tinha perdoado, mas que volta toda vez que aquele nome é mencionado. Talvez seja um medo do futuro que aperta o seu peito de madrugada, quando a casa fica em silêncio e você fica sozinho com os seus pensamentos. Talvez seja uma culpa, algo que você fez ou deixou de fazer e que te persegue como uma sombra. Talvez seja uma solidão tão grande que nem entre pessoas ela vai embora. E o mais doloroso de tudo, você nunca contou isso para ninguém, nem para o seu marido, nem para a sua esposa, nem para o seu melhor amigo, e no fundo, nem para Deus. Porque na hora de rezar, você até começa, Senhor, e aí trava. Porque colocar a dor em palavras é admitir que ela existe, e doer de verdade, e você tem medo de que, se abrir essa porta, não consiga mais fechar. Eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Deus não tem medo da sua dor. Você tem. Você acha que precisa chegar arrumado diante dele, com as palavras certas, com o coração organizado. Mas não é assim. O salmista, no Salmo 34, versículo 19, diz: O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de espírito abatido. Perto, não distante, perto do coração quebrado. É justamente para o seu pedaço partido que ele corre. Repare numa coisa: o peso que você esconde dos outros, você consegue, mas de Deus não há esconderijo. Ele já viu, ele já sabe. Ele já está olhando para aquela parte de você que você tranca às 7 chaves. E sabe o que ele sente ao ver isso?
Não julgamento, não reprovação. Ternura. A ternura de um pai que vê o filho sofrendo sozinho num canto, achando que precisa dar conta de tudo por conta própria. Você não precisa carregar isso mais. Você não nasceu para ser o cofre da sua própria dor. E hoje, neste vídeo, eu quero te convidar a fazer algo que talvez você não faça há muito tempo. Parar de fingir que está tudo bem. Porque aqui não tem plateia, aqui não tem julgamento. Aqui só tem você, eu e aquele que conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Mas eu sei o que você está pensando agora. Padre, eu até quero abrir o coração. Mas eu já tentei rezar, eu já tentei falar com Deus e parece que ninguém escuta. Parece que minhas orações batem numa parede. Se é isso que você sente, presta muita atenção no que vem agora. Porque o que eu vou te falar a seguir pode ser exatamente o que está faltando você entender. Quando a oração parece bater num teto de bronze. Vamos falar sobre aquele momento. Você sabe qual? O momento em que você se ajoelha, junta as mãos, fecha os olhos e reza com tudo o que tem dentro de você. Você pede, você implora, você chora se for preciso. E quando termina, levanta esperando algo. Um sinal, uma resposta, um alívio. E o que vem? Silêncio. O mesmo problema continua ali. A mesma dor. A mesma conta para pagar. A mesma doença. A mesma cama vazia. E aí nasce em você um pensamento terrível. Será que adianta? Será que Deus está mesmo me ouvindo ou estou falando sozinho? Eu preciso ser honesto com você. Existe uma sensação na vida de fé que quase ninguém tem coragem de admitir. É a sensação de que a oração está batendo num teto de bronze, de que você fala, fala, fala e tudo volta para você, como se o céu tivesse fechado a porta. E o pior é que, quando você sente isso, ainda vem uma culpa por cima. Eu não deveria duvidar. Eu deveria ter mais fé. E aí, você se sente sozinho na sua dor e errado por se sentir assim. Mas eu quero que você ouça isto com muita atenção, porque vai te libertar de um peso enorme. Esse sentimento de céu fechado não é sinal de pouca fé. Ele faz parte do caminho dos maiores santos. Faz parte das Escrituras. Está lá, escancarado, na palavra de Deus. Veja o homem chamado Jó, um homem justo, íntegro, que perdeu tudo. Os filhos, os bens, a saúde. E o que ele grita no meio do sofrimento? No livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, ele diz a Deus: clamo a ti, e não me respondes. Fico de pé, e apenas olhas para mim. Você percebe? Um homem que a própria Bíblia chama de justo se sentiu ignorado por Deus, olhado, mas sem resposta. E ainda assim, Deus não o tinha abandonado. Pelo contrário, Deus estava trabalhando no silêncio, preparando uma restauração que Jó nem conseguia imaginar. E veja os Salmos. Quantas vezes o salmista grita do fundo do poço? No Salmo 13, versículo 2, ele desabafa: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras estão na Bíblia. Deus permitiu que ficassem registradas para sempre. Sabe por quê? Para que você, hoje, ao se sentir esquecido, saiba que não está fazendo nada de errado. Você está rezando como os santos rezaram. Você está clamando como os justos clamaram. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Tem uma diferença enorme entre alguém que não responde porque foi embora e alguém que não responde ainda porque está preparando algo melhor. Quando uma mãe não dá o doce que o filho pede aos gritos no supermercado, não é porque ela não o ama. É porque ela enxerga o que ele não enxergue. Ela vê o jantar que vem depois. Ela vê o que faz mal e o que faz bem. Pensa numa semente enterrada na terra. Por semanas ela some. Está escura ali embaixo, no escuro, no silêncio, aparentemente morta. Quem olha de cima vê apenas terra parada e pensa que nada acontece. Mas é justamente ali, no escondido, que a vida está se formando. As raízes estão descendo, o broto está se preparando para romper. O silêncio da terra não é morte, é gestação. Talvez a sua oração esteja nessa fase agora. A fase enterrada. A fase em que você não vê nada acontecendo e por isso acha que nada está acontecendo.
Mas eu te garanto, Deus trabalha mais no escuro do que você imagina. Ele está movendo coisas que você ainda não pode ver. Agora, eu sei que essa ideia conforta, mas talvez não resolva tudo dentro de você. Porque ainda fica uma pergunta queimando. Mas, Padre, se Deus me ouve, por que eu não consigo nem falar direito com Ele? Porque na hora de rezar as palavras somem. E é aqui que está um dos segredos mais lindos de toda a fé cristã. Algo que vai mudar para sempre a forma como você entende a oração. Não saia daqui porque o que vem agora é o coração de tudo. O Deus que ouve o que não foi dito. Eu quero te tirar um peso dos ombros agora. Um peso que talvez você nem saiba que carrega. Você acha que para Deus te ouvir, você precisa rezar bonito. Precisa saber as palavras certas, na ordem certa, com a emoção certa. E quando não consegue, quando a oração sai truncada, quando você só consegue chorar sem dizer nada, você pensa: não está bom o suficiente, eu nem sei rezar direito. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque isso é libertação. Deus não decifra palavras, Deus lê corações. Ele não está do outro lado avaliando a qualidade do seu discurso, conferindo se você usou o vocabulário certo. Ele está olhando para dentro de você, para aquilo que pulsa por baixo das palavras. E muitas vezes, o que pulsa ali é tão profundo que nenhuma palavra dá conta. E está tudo bem, porque Deus entende a língua do coração. Deixa eu te contar uma cena do Evangelho que prova isso de um jeito impossível de esquecer. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Havia uma mulher doente há 12 anos. 12 anos de uma hemorragia que não parava. Ela tinha gastado tudo o que tinha com médicos e, em vez de melhorar, piorava. Imagine o cansaço dessa mulher. 12 anos. Ela estava esgotada, sozinha, considerada impura, afastada de todos. E um dia ela ouve que Jesus vai passar. Repare no que ela faz. Ela não monta um discurso. Ela não se ajoelha no meio da rua para fazer um sermão. Ela não diz uma única palavra em voz alta. No meio de uma multidão que empurrava Jesus de todos os lados, ela apenas pensa, segundo o capítulo 5, versículo 28. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. E ela estica a mão e toca na ponta do manto, em silêncio, escondida, sem ninguém perceber. E o que acontece? Jesus para. No meio de uma multidão inteira, com gente se acotovelando em volta dele, Jesus sente aquele toque silencioso de uma fé que não precisou de palavras. E ele se vira e diz no versículo 34, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé dela, não as palavras dela, porque palavra nenhuma ouve. A fé silenciosa do coração dela tocou o céu. Você entendeu o que isso significa para você? Aquela oração que você não consegue terminar, aquele Senhor que trava na garganta, aquele choro que sai sem explicação, aquele suspiro pesado de quem está exausto. Tudo isso Deus recebe como oração. Tudo isso toca o manto de Jesus. E olha o que diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Esta é uma das verdades mais lindas de toda a Bíblia. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está vendo isso? Quando você não sabe o que pedir, quando você não tem palavras, o próprio Espírito de Deus reza dentro de você. Ele transforma o seu gemido, o seu silêncio, a sua lágrima, na oração mais perfeita que existe. Então solta esse peso. Você não precisa rezar bonito. Você não precisa saber teologia. Você não precisa de palavras eloquentes. Deus prefere o gemido sincero do seu coração ao discurso ensaiado de quem está apenas cumprindo tabela. Está escrito que o povo honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Pois Deus não quer os seus lábios. Ele quer o seu coração. E o seu coração, mesmo quebrado, mesmo sem palavras, ele entende perfeitamente. Aquela coisa que você não consegue dizer, ele já ouviu. Aquele nó na garganta, para ele é um clamor cristalino. Mas agora surge uma questão que vai mais fundo ainda.
Se Deus me ouve assim tão perfeitamente, se Ele entende até o que eu não falo, então por que a resposta demora? Por que aquilo que eu mais preciso parece nunca chegar? Existe uma razão, e ela não é a que você imagina. O que eu vou te revelar a seguir pode explicar por que uma graça preparada para você ainda está parada, esperando. Continue comigo. A graça que já está pronta. E por que ainda não chegou? Agora, eu vou te contar algo que pode mudar a forma como você enxerga toda a sua espera. Existe uma diferença enorme entre Deus demorar e Deus não responder. E muita gente confunde as duas coisas. Você reza, a resposta não vem na hora, e você conclui: Deus disse não. Mas, na maioria das vezes, não foi não. Foi ainda não. E esse ainda não é castigo. Não é Deus te punindo, é Deus preparando. Pensa numa coisa. Quando você precisa entregar um presente para alguém que você ama, você não joga o presente na mão da pessoa de qualquer jeito. Você escolhe o momento. Você espera a hora em que aquilo vai significar mais, em que vai tocar mais fundo. Deus, que é Pai perfeito, faz o mesmo com as graças que prepara para você. Ele não atrasa por descuido. Ele aguarda o momento exato em que aquela graça vai produzir em você não só alívio, mas transformação. Mas eu preciso te dizer uma verdade que poucos têm coragem de falar. Às vezes, a graça não chegou não porque Deus está segurando, mas porque você ainda não estendeu a mão para receber. E aqui está um mistério profundo da fé. Deus, que é todo-poderoso, que poderia simplesmente impor a sua vontade sobre a sua vida, escolheu respeitar a sua liberdade. Ele não invade. Ele não arromba a porta do seu coração. Ele bate e espera. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, e é uma das imagens mais belas das Escrituras. Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Repare bem, ele está à porta. Ele bate. Mas a maçaneta está do lado de dentro. Quem abre é você. Deus não entra à força onde não foi convidado. Ele tem poder para isso, mas tem amor demais para fazer isso. E é por isso que tantas graças ficam paradas. Não porque o céu seja avarento, mas porque existe um pedido que não foi feito, uma porta que não foi aberta. Jesus mesmo ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi. Ele começa pelo pedir. Existe uma ordem aqui. O pedido vem antes do recebimento. Não porque Deus não saiba do que você precisa. Lembra do que vimos lá no começo? Ele já sabe antes de você falar, mas Ele quer que você peça, porque o ato de pedir abre o seu coração para receber. Deixa eu te explicar por que isso faz sentido. Quando você pede algo a Deus, alguma coisa acontece dentro de você. Você reconhece que precisa. Você abandona o orgulho de achar que dá conta sozinho. Você se coloca na posição de filho diante do Pai. E é nessa posição, de coração aberto e mãos estendidas, que você fica pronto para receber. Uma mão fechada, uma mão que insiste em segurar o próprio fardo, não consegue receber o presente que Deus quer colocar nela. Pensa numa fonte de água viva, transbordando, sem parar nunca. A água está ali, abundante, à sua disposição. Mas se você chega com o copo virado para baixo, a água escorre toda por fora. Não é que a fonte esteja seca, é que o copo precisa estar virado para cima. O pedido é isso, é você virar o copo para cima. É você dizer: Senhor, eu preciso, eu não dou conta sozinho. Eu abro a minha mão para receber o que o Senhor já preparou. Então deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você ainda não pediu? Qual é aquela graça que você nem ousa sonhar, porque acha que não merece, ou que é grande demais, ou que Deus tem mais o que fazer? Eu te garanto, existe algo preparado com o seu nome, esperando apenas o seu sim, esperando você virar o copo para cima. Mas eu sei que aqui mora o problema de verdade, porque uma coisa é entender que precisa pedir, outra coisa é conseguir. E talvez você esteja sentindo, neste exato momento, alguma coisa que te impede de pedir o que você mais precisa.
Um bloqueio que você nem sabe nomear. Eu vou nomear para você. E quando eu fizer isso, você vai entender por que ficou travado por tanto tempo. Fica comigo, porque isso é sobre você. O que impede você de pedir o que mais precisa? Eu vou fazer agora uma coisa delicada. Vou colocar o dedo exatamente no ponto que te trava. E talvez doa um pouco, mas é uma dor que cura. Como quando o médico aperta o lugar certo para descobrir onde está o problema. Porque existe um motivo pelo qual você não consegue pedir a Deus aquilo que mais precisa. E enquanto você não enxergar esse muro, ele vai continuar de pé te separando da graça que está do outro lado. O primeiro muro tem um nome: indignidade. É aquela voz que sussurra dentro de você. Quem é você para pedir isso? Olha o que você fez. Olha como você é. Você não merece. E você acredita. Você acha que precisa primeiro consertar a sua vida, ficar santo, parar de pecar, para só depois ter o direito de se aproximar de Deus. Mas isso é uma mentira. Uma das maiores mentiras que já te contaram. Jesus disse, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, não são os que estão sãos que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Você entendeu? Não é apesar de você estar quebrado que Jesus te chama. É exatamente porque você está quebrado. A sua indignidade não te afasta dele. É o seu cartão de entrada. O segundo muro é o medo de incomodar. Você pensa, Deus tem tanta coisa para cuidar, tanta gente sofrendo mais do que eu, tanta guerra, tanta fome no mundo. Quem sou eu para tomar o tempo dele com o meu probleminha? E aí você encolhe o seu pedido. Você reza pequeno, pede migalhas quando o pai quer te dar o banquete. Mas escuta, para Deus não existe fila. Ele não é um gerente sobrecarregado dividindo a atenção. Ele é pai, e para um pai que ama, cada filho é o filho. Jesus disse que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7. Os cabelos. Se ele conta os seus cabelos, será que o seu problema o incomoda? Você não incomoda a Deus. Você alegra o coração dele quando se aproxima. O terceiro muro é o orgulho. E esse é traiçoeiro, porque ele se disfarça de força. É a voz que diz, eu resolvo, eu dou um jeito. Eu não preciso depender de ninguém nem de Deus. Você foi ensinado a vida inteira a ser forte, a não pedir ajuda, a engolir o choro e seguir em frente. E aí você carrega sozinho o que foi feito para ser entregue. O orgulho te faz crer que pedir é fraqueza. Mas diante de Deus pedir é a maior sabedoria. Quem reconhece que precisa do Pai é quem já começou a ser livre. E tem o quarto muro, talvez o mais pesado de todos, o cansaço de quem já se cansou de acreditar. Você já pediu antes, já esperou, já se decepcionou. E para não sofrer de novo, você desistiu de esperar. Parou de pedir para não correr o risco de ouvir mais um silêncio. Essa é a descrença dos feridos. E eu entendo. Mas deixa eu te dizer com toda a ternura. A sua história anterior não determina o que Deus quer fazer agora. As decepções do passado não amarram as mãos de Deus no presente. O homem que disse a Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24, eu creio, Senhor, ajuda a minha falta de fé, recebeu o milagre mesmo com a fé tremendo. Você não precisa ter certeza absoluta, você só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O resto Deus completa. Repara numa coisa, todos esses muros têm a mesma origem. Todos eles são formas de você olhar para si mesmo, em vez de olhar para Deus. Indignidade é olhar para os seus erros. Medo de incomodar é olhar para a sua pequenez. Orgulho é olhar para a sua força. Descrença é olhar para as suas decepções. E enquanto o seu olhar estiver preso em você, ele não chega até ele. A cura começa quando você tira os olhos do espelho e os levanta para o céu. Agora que você já sabe o nome do que te prende, eu quero te levar para o passo seguinte. Porque existe uma oração que derruba todos esses muros de uma vez só. Uma oração que é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais difícil de todas. É o tipo de oração que separa quem apenas fala com Deus de quem realmente confia nele.
e eu vou te ensinar a rezá-la. Não saia daqui. A oração mais difícil: entregar o controle. Existe uma oração que parece pequena, mas que carrega o peso de todas as outras. São apenas 5 palavras. Você já as ouviu 1000 vezes. Talvez já as tenha repetido sem pensar. Mas hoje eu quero que você sinta o que elas significam de verdade. A oração é esta: seja feita a vossa vontade. E eu sei o que pode passar pela sua cabeça agora. Padre, mas isso parece desistir, parece jogar a toalha, parece dizer a Deus: faça o que quiser, eu não tenho mais forças para lutar. Não, está completamente errado quem entende assim. Essa oração não é a bandeira branca de quem se rendeu derrotado. É o ato de coragem mais corajoso que um ser humano pode fazer. Porque entregar o controle, para quem passou a vida inteira tentando controlar tudo, é a coisa mais difícil do mundo. Pensa bem. Até agora, em toda a sua oração, você estava dizendo a Deus o que você quer. Senhor, faça isto. Senhor, resolva aquilo. Senhor, me dê isto na data que eu marquei, do jeito que eu imaginei. E não há nada de errado em pedir. Jesus mandou pedir. Mas existe um nível mais profundo de fé. É quando você diz: Senhor, eu pedi o que eu acho que é melhor, mas o Senhor enxerga o que eu não enxergo. O Senhor conhece o fim desde o princípio. Então, se o que eu pedi não for o melhor para mim, faça o que for. Eu confio mais no seu amor do que na minha vontade. Você consegue perceber a coragem que existe nisso? É confiar tanto no coração de Deus a ponto de abrir mão do seu próprio roteiro. É acreditar lá no fundo que Deus quer o seu bem mais do que você mesmo quer. E isso é verdade. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos de paz e não de aflição, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos dele para você são de paz. Mesmo quando você não entende, mesmo quando o caminho passa por um vale escuro. E para você não achar que isso é fácil, deixa eu te levar ao lugar onde o próprio Jesus rezou essa oração. O Jardim das Oliveiras, o Getsêmani. Era noite, era a véspera da sua morte. E Jesus, sabendo de toda a dor que viria, da cruz, dos pregos, do abandono, sentiu medo. A Bíblia diz que ele começou a sentir tristeza e angústia e que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo no chão. Ele era Deus, mas também era homem. E aquela hora doía como dói em você. E o que Jesus fez? Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele foi sincero com o Pai. Disse no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Você está vendo? Primeiro ele pediu o que o coração dele queria. Ele pediu para escapar daquela dor. É humano querer fugir do sofrimento. Mas então, na mesma oração, ele acrescentou a frase que mudou a história do mundo. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração rezada no escuro da dúvida, no escuro do medo, no escuro de não entender por que aquilo está acontecendo. Jesus não esperou a angústia passar para confiar. Ele confiou no meio da angústia. E foi exatamente por ter atravessado aquele jardim escuro que veio, 3 dias depois, a manhã da ressurreição. A entrega no Getsêmani parecia o fim. Era, na verdade, a porta para a maior vitória de toda a história. Talvez você esteja no seu próprio Getsêmani agora, no seu jardim escuro. E talvez o que Deus esteja esperando de você não seja mais um pedido detalhado, com instruções de como ele deve agir. Talvez ele esteja esperando você confiar. Você dizer, mesmo com a voz tremendo, mesmo sem entender, Senhor, seja feita a vossa vontade. Eu solto o controle. Eu confio no seu amor. E quando você reza assim, uma coisa estranha e linda acontece. A paz chega antes mesmo da resposta, porque você para de carregar o peso de controlar o resultado. Você coloca tudo nas mãos certas, e essas mãos são as mais seguras do universo.
Agora que você aprendeu a soltar o controle, eu quero te ajudar a enxergar uma coisa que talvez esteja bem diante dos seus olhos, sem você perceber, porque pode ser que Deus já esteja respondendo você. Pode ser que o céu já tenha se movido, e você, esperando a resposta de um jeito, não tenha notado que ela chegou de outro. Eu vou te ensinar a reconhecer os sinais, e você talvez se surpreenda. Pequenos sinais de que o céu já se moveu. Eu quero abrir os seus olhos agora para algo que pode estar acontecendo na sua vida sem você perceber. Você está esperando a resposta de Deus de um jeito específico. Você imaginou como ela tem que ser, em que formato, em que momento. E porque ela não veio do jeito que você desenhou na sua cabeça, você concluiu que ela não veio. Mas e se Deus já estiver respondendo, só que numa linguagem que você ainda não aprendeu a ler? Deus quase nunca responde do jeito que a gente espera. A gente pede um caminho, e Ele fecha esse caminho para abrir outro melhor que a gente nem via. A gente pede a remoção de um problema, e Ele nos dá força para atravessar. A gente pede uma coisa, e Ele responde com algo maior que aquela coisa. Por isso está escrito no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele age numa altura que a nossa lógica não alcança, e é por isso que tantas respostas passam despercebidas. Deixa eu te mostrar alguns sinais de que o céu já se moveu na sua vida. O primeiro deles é a paz que chega sem explicação. Você tem um problema enorme, nada se resolveu por fora, a situação continua igual. Mas de repente, no meio do caos, desce sobre você uma calma que não faz sentido. Você deveria estar desesperado e está estranhamente em paz. Não despreze isso. Isso não é acaso. É exatamente o que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz que vem sem motivo aparente é uma das maiores provas de que Deus está agindo. Ele ainda não mudou a sua situação, mas já mudou o seu coração dentro dela. O segundo sinal é a porta que se fecha. Você tanto queria aquilo. Aquele emprego, aquele relacionamento, aquele plano. E não deu certo. E você chorou, ficou revoltado, perguntou a Deus por que Ele permitiu. Mas o tempo passou. E lá na frente, você olhou para trás e entendeu. Se aquela porta tivesse se aberto, você não estaria onde está hoje. Aquele não foi um cuidado. A porta fechada foi resposta. Era Deus te protegendo de algo que você não conseguia enxergar e te guardando para algo melhor que estava por vir. O terceiro sinal é a pessoa certa que aparece na hora certa. Sabe aquele telefonema inesperado? Justo no dia em que você estava no fundo do poço? Aquela mensagem de alguém que você nem falava há tempos, dizendo exatamente o que você precisava ouvir. Aquela pessoa que cruzou o seu caminho e te ajudou sem nem saber o que você estava passando. Isso tem nome. Chama-se providência. Deus costuma responder através de pessoas. Ele coloca anjos de carne e osso no seu caminho, e muitas vezes a resposta que você esperava do céu chegou pela mão de alguém aqui na terra. E tem um quarto sinal, mais sutil, mais íntimo. É aquela força que você não sabe de onde tirou. Você olhou para o tamanho do problema e pensou, eu não vou aguentar isso. E no entanto você aguentou. Você acordou no dia seguinte. Você deu mais um passo. Você encontrou, não se sabe onde, um fôlego para continuar. De onde veio essa força? Veio dele. O apóstolo Paulo ouviu de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sentiu mais fraco e ainda assim continuou de pé, foi a graça de Deus te sustentando por dentro. Então eu te convido a fazer um exercício agora. Olha para trás, para os últimos meses da sua vida. Quantas vezes você foi sustentado e chamou de sorte? Quantas portas se fecharam que hoje você agradece? Quantas pessoas apareceram na hora exata? Quantas paz inexplicáveis desceram sobre você? Talvez você ande dizendo que Deus está calado, quando na verdade Ele tem falado o tempo todo. Só que numa língua que você estava distraído demais para ouvir.
A partir de hoje, peça a Deus uma coisa nova: olhos para enxergar as respostas que Ele já está dando. Porque quando você começa a reconhecer os pequenos sinais, a sua fé cresce e a sua espera deixa de ser angústia e vira expectativa. Agora, com os olhos mais abertos e o coração mais leve, chegou a hora de eu te dar algo prático. Porque entender tudo isso é lindo, mas você precisa saber o que fazer a partir de agora, na sua vida real, no seu quarto, na sua rotina. Eu vou te ensinar um caminho simples para rezar de um jeito que transforma. Não fórmulas decoradas, mas uma postura de coração que você pode começar a viver ainda hoje. Vem comigo. Como rezar a partir de hoje. Um caminho simples. Chegou o momento de eu colocar nas suas mãos algo que você pode usar a partir de hoje, na sua vida real. Porque de nada adianta entender tudo isso e continuar rezando do mesmo jeito travado de antes. Eu vou te ensinar um caminho. E quero que você preste atenção, porque não é uma fórmula mágica, não é um texto para decorar. É uma postura do coração. São 3 movimentos simples, e eu vou te explicar cada um. O primeiro movimento é este: chegue como você está. Esqueça a ideia de que você precisa se preparar para rezar, ficar digno primeiro, limpar a sua vida antes de se aproximar. Não. Chegue sujo, chegue cansado, chegue com raiva se for o caso, chegue chorando, chegue vazio. Deus não pediu que você chegasse arrumado. Ele pediu que você chegasse. Jesus fez o convite mais aberto da história no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repara que ele não disse, vinde a mim os que estão bem. Ele chamou justamente os cansados, os sobrecarregados. Então o seu cansaço não é um obstáculo para rezar, é o seu convite. Comece a sua oração simplesmente sendo verdadeiro. Senhor, é assim que eu estou hoje, sem maquiagem, sem fingimento. O segundo movimento é oferecer o vazio. E isso talvez seja novo para você. A gente acha que só pode oferecer a Deus as coisas boas, as nossas conquistas, as nossas virtudes, as nossas orações bem feitas. Mas a verdade é que muitas vezes você não tem nada disso para oferecer. Você só tem o vazio, a falta, a ferida aberta, a ausência daquilo que você perdeu. E eu te digo, ofereça isso. Diga a Deus, Senhor, eu não tenho força, eu te ofereço a minha fraqueza. Eu não tenho respostas, eu te ofereço as minhas perguntas. Eu não tenho fé suficiente, eu te ofereço a pouca que tenho. Sabe o que acontece quando você oferece o vazio? Você abre espaço para Deus preencher. Um copo cheio do seu próprio esforço não cabe mais nada. Mas um copo vazio entregue a Deus, ele enche até transbordar. O salmista já dizia no Salmo 51, versículo 19, Ó Deus, não desprezas um coração contrito e humilhado. O que parece desqualificar você diante dos homens é justamente o que te aproxima de Deus. E o terceiro movimento é o mais difícil para o homem moderno. Confie no silêncio. A gente tem horror ao silêncio. Vive com fones de ouvido, com televisão ligada, com o celular na mão a cada segundo de pausa. E aí, quando reza, despeja um monte de palavras e sai correndo, sem dar a Deus a chance de responder. Mas Deus fala no silêncio. Lembra do profeta Elias? Ele procurava Deus, e veio um vento forte que rachava as montanhas, e Deus não estava no vento. Veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, e Deus não estava no fogo. E depois de tudo isso, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, veio uma brisa suave, um sussurro leve, e era ali, na brisa, que Deus estava. Deus não costuma gritar, ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa fazer silêncio. Então o método é este, e é simples o bastante para você fazer hoje à noite antes de dormir. Separe 5 minutos, desligue tudo. Sente-se ou ajoelhe-se, como for melhor para você. Primeiro, chegue como está e diga a verdade do seu dia a Deus. Depois, ofereça o que você não tem, a sua falta, o seu vazio.
E então, fique em silêncio. Não precisa dizer mais nada. Só respire e deixe Deus estar com você. 5 minutos. Todo dia. E eu te garanto que em pouco tempo, a sua oração vai deixar de ser uma obrigação que pesa e vai virar o momento que sustenta o seu dia. Não complique o que Deus fez simples. Você não precisa de palavras difíceis, nem de longos discursos. Você precisa de um coração honesto, de mãos abertas e de um pouco de silêncio. O resto, Ele faz. E agora chegou o momento que, no fundo, este vídeo inteiro estava preparando. Não vou mais te ensinar sobre oração. Nós vamos rezar. Juntos. Agora. Eu quero que você pare tudo o que estiver fazendo, porque o que vem a seguir é o instante mais importante de todo o nosso encontro. Respire fundo e venha comigo. A oração que vamos fazer juntos agora. Agora eu preciso que você pare. Pare de verdade. Se você estiver dirigindo, deixe para depois em segurança. Mas se você puder, agora mesmo, eu quero que você feche os olhos por um instante depois de me ouvir. Coloque a mão sobre o peito, sobre o coração e simplesmente fique aqui comigo. Não como quem assiste a um vídeo, como quem se aproxima de Deus. Porque o que nós vamos fazer agora não é mais conversa, é oração. E o céu inteiro se inclina quando uma alma se decide a rezar de verdade. Respire fundo, solte o ar devagar e sinta que neste exato momento você não está sozinho. Jesus está aqui. Não é força de expressão. Ele prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Você e eu estamos reunidos em nome dele agora. Então ele está aqui, no meio de nós, olhando para você com um amor que você nem imagina o tamanho. Vamos rezar. Repita comigo, no seu coração ou em voz baixa, cada palavra. Senhor Jesus, eu venho diante de ti exatamente como eu estou. Não vou mais fingir que está tudo bem. Tu já sabes de tudo. Eu te entrego, neste instante, aquilo que eu nunca tive coragem de dizer a ninguém. Aquela dor que eu escondo. Aquele medo que me visita de madrugada. Aquela ferida que ainda sangra por dentro. Eu coloco tudo isso nas tuas mãos agora. Senhor, eu reconheço que carreguei sozinho o que era para te entregar. Eu tentei dar conta de tudo e me cansei. Hoje eu solto. Eu abro as minhas mãos e eu peço, com a coragem que me faltava, aquilo que eu mais preciso e que eu nunca tive forças de pedir. Tu conheces o meu coração. Tu sabes o nome do pedido que está preso aqui dentro. Então, neste silêncio, eu te apresento o meu maior desejo, a minha causa mais difícil, aquela esperança que eu quase já tinha enterrado. Faça um instante de silêncio agora e diga a Deus, com as suas próprias palavras, ali no seu coração, aquilo que você mais precisa pedir. Eu vou esperar com você. Agora continue comigo. Senhor, eu confio. Mesmo sem entender os teus caminhos, eu confio no teu amor por mim. E se aquilo que eu pedi for para o meu bem, eu sei que o Senhor proverá no tempo certo. E se houver algo melhor que eu não enxergo, então seja feita a tua vontade, e não a minha. Eu descanso em ti. Eu creio, Senhor. E onde a minha fé for pequena, completa tu o que falta em mim. Como aquele pai do Evangelho, eu te digo, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço sobre ti agora toda a minha ansiedade, e eu recebo em troca a tua paz, a paz que o mundo não pode dar nem tirar. Amém. Fique mais um instante assim, em silêncio, deixando essa paz descer sobre você. Não tenha pressa de voltar para o barulho, porque algo aconteceu agora. Você pode não sentir imediatamente, mas eu te garanto, o seu pedido subiu. Ele foi ouvido. E o mesmo Deus que recebeu o toque silencioso de uma mulher no meio da multidão, recebeu o clamor do seu coração agora. Talvez uma lágrima tenha caído. Deixe cair. É a alma se aliviando de um peso que carregou por tempo demais. Talvez você sinta um alívio, uma leveza, uma paz estranha. Acolha isso.
É a resposta começando. E agora que você rezou, que você finalmente pediu, que você abriu a porta, eu preciso te dizer uma última coisa. Algo sobre o que vem depois desta oração, porque o céu se moveu agora, e eu não quero que você saia daqui sem entender o que fazer a partir deste momento. Fique comigo só mais um pouco. O céu continua esperando você. Eu quero que você guarde o que aconteceu aqui hoje, porque pode ser que daqui a alguns dias o barulho da vida volte, os problemas continuem batendo à porta e aquela voz antiga venha sussurrar de novo. Não adiantou nada. Está tudo igual. Quando essa voz vier, e ela vai vir, eu quero que você se lembre deste momento. Lembre que você rezou, que você abriu a mão, que você finalmente pediu, e que a porta do céu nunca, em momento nenhum, esteve fechada para você. Eu preciso que isso fique gravado no seu coração. A porta sempre esteve aberta. O silêncio que você sentia não era Deus ausente, era Deus esperando o instante em que você baixaria a guarda, soltaria o controle e abriria as mãos. E hoje, você fez isso. Hoje, você deu o passo que talvez levasse anos para dar. Não foi um vídeo qualquer, foi um recomeço. E lembre da promessa que atravessa toda a Escritura. No livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, está dito: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te assustes. Ele vai adiante de você. Quer dizer que, naquilo que você pediu hoje, Deus já chegou primeiro. Ele já está lá no seu amanhã, preparando o caminho, arrumando as coisas que você nem imagina. A solução que você pediu hoje, e até a que você ainda nem soube pedir, já está nas mãos dele. Então, a partir de agora, mude uma coisa na sua espera. Não espere mais como quem duvida, contando os dias com angústia, conferindo se a resposta já chegou. Espere como filho, como quem sabe que o pai já ouviu e já está cuidando. A sua parte não é mais carregar o peso. Você já entregou. A sua parte agora é confiar e continuar rezando aqueles 5 minutos por dia, chegando como está, oferecendo o vazio, descansando no silêncio. E não caminhe sozinho. Esse é o meu pedido mais sincero para você. A fé não foi feita para ser vivida no isolamento. Por isso eu quero te convidar a fazer parte desta caminhada comigo. Se este momento tocou o seu coração, deixa nos comentários a sua oração, o seu pedido, o nome daquilo ou daquela pessoa que você está entregando a Deus. Quando você escreve, você confirma o seu sim. E mais, outros irmãos vão ler e vão rezar por você, porque está escrito que onde há comunhão, ali Deus derrama a sua bênção. Nós vamos carregar uns aos outros em oração. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que você não perca os próximos encontros, porque eu quero continuar caminhando ao seu lado, alimentando essa fé que hoje recomeçou a arder dentro de você. E se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém. Existe neste exato momento uma pessoa que você conhece carregando em silêncio um peso parecido com o seu. Talvez Deus queira tocar essa pessoa através de você. Você pode ser a resposta de oração de alguém hoje. Agora, antes de você ir, receba esta bênção. Eu peço a Deus de todo o meu coração, por você que chegou até aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça brilhar sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você, que Ele volte para você o seu olhar e te conceda a paz. Essa bênção, tirada do livro dos Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, desça agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada pedido que você fez hoje. Vá em paz. O céu já se moveu por você. E aquilo que você entregou a Deus está em mãos boas, as melhores mãos que existem. Confie, espere com esperança e saiba que você nunca mais precisa carregar nada sozinho. Que Deus te abençoe.